Fala aí, meu povo. Eu quero falar com vocês de Lucas Paquetá no Flamengo, porque quando o melhor time do Brasil nos últimos anos, e especialmente no último ano, faz uma contratação de mais de 250 milhões de reais, gera muita expectativa no Flamengo, mas também gera muita expectativa nos adversários do Flamengo, né? Quem quer competir com o Flamengo fica pensando, bom, o que vai ser desse time, que já era muito bom, e contrata uma peça que eu acho que é uma peça de melhorar o time. De uma forma muito simples. No ano passado, os jogadores de lado do Flamengo foram muito pouco decisivos. Acho que ajudaram muito a que o time funcionasse bem, mas se você for pegar Samuel Lino, Carrascal, Plata, Bruno Henrique quando jogou por ali, Everton Cebolinha, Michael, qualquer que fossem os jogadores de lado de campo, eles não tiveram um papel central no jogo, eles não tiveram um papel importante no jogo do Flamengo com a bola, como tiveram, por exemplo, o Jorginho em organização, a Arrascaeta em último passe em definição e até o Pedro também na definição das jogadas. Então, os jogadores de lado do campo foram muito coadjuvantes. Eu acho que o Paquetá chega para ser um jogador de lado de campo mais protagonista, que eu acho que pode entregar bons números. Ele não é um jogador de muitos e muitos números na carreira, a melhor temporada dele foi com o Lyon, 11 gols e 7 assistências, mas na seleção brasileira, por exemplo, ele tem, se eu não estou enganado, 19 participações em gols. Em 62 jogos, é uma média de quase um, a cada 3 jogos ele tem uma participação em gol pela seleção, mas eu acho que o que ele vai fazer é ajudar mais a que a bola chegue melhor aos caras que vão decidir. Ele pode ser um dos caras a decidir, a fazer gols e dar assistências, mas também a Arrascaeta, Pedro, algum meio-campista mais que se some por ali, ao outro jogador de lado de campo do Flamengo que pode entrar na área. E acho que o Paquetá pode ajudar a conectar melhor os setores e fazer com que o Flamengo seja mais perigoso com a bola no pé, o que vai ser necessário, porque o Flamengo vai ser mais visado pelos adversários. Todo mundo vai marcar de vermelho no calendário o dia de jogar contra o Flamengo. Primeiro, porque ninguém quer se preparar mal para esse jogo e correr o risco de tomar uma derrota muito doída. E segundo, que ganhar do Flamengo dá moral para o time, dá alegria para a torcida do adversário, pelo que o Flamengo se tornou nos últimos anos. Só que a primeira impressão do Paquetá é bastante ruim, né? É preciso ter muita calma, tá, gente? O Paquetá treinou no sábado, aí ele jogou domingo. Segunda-feira costuma ser um treino só de recuperação. Ele treinou terça para jogar quarta. Ele tem 2 treinos pelo Flamengo e 2 jogos. É muito pouco para gerar entrosamento, o sentido de equipe, se adaptar ao futebol brasileiro de novo, a tudo isso. Paquetá perde aquele gol contra o Corinthians e depois perde a bola contra o Internacional, que vai fazer com que o Alan Patrick dê o passe para o Carboneiro e termine a jogada com o Borré, um belíssimo gol. Mais do que os 2 lances pontuais e específicos, porque ele poderia ter feito um gol aqui e um passe ali e ter jogado mal esses 2 jogos. Então, tirando os lances específicos que geram uma certa ansiedade no torcedor do Flamengo, caramba, esse cara veio aqui para melhorar o time e até agora o que ele fez foi piorar o time. De fato, é mais ou menos isso mesmo. Só que mais do que isso, o que mais me preocupa, assim, pensando de uma forma neutra, mas pensando do ponto de vista do Flamengo, é a forma com que o Filipe Luís enxergou ele para o jogo contra o Internacional. Porque contra o Corinthians a gente viu um time com um a menos, ali tinha muito pouco de se avaliar do que vai ser o Flamengo, né? E era um jogo circunstancial. Contra o Inter, era um Paquetá que começava pelo lado, com Pulgar e De La Cruz como os 2 volantes, ele pelo lado direito do ataque fazendo dupla com Emerson Royal por ali, Arrascaeta e Bruno Henrique como atacantes, o Arrascaeta saindo mais da área quase como um 10, mas é um segundo atacante, o Everton Cebolinha do outro lado, com o Alexandre fazendo dupla com ele. Mas o que se viu durante boa parte do jogo foi o Paquetá indo muito para a faixa central do campo e se juntando muito a De La Cruz e a Arrascaeta. E aí eu acho que é um problema, porque em muitos momentos gerou um congestionamento de jogadores do Flamengo por dentro, não tinha muito sentido, eu até entendo às vezes, você congestionar o meio, você concentrar muitos jogadores pelo meio. Quando você concentra muita gente pelo meio, o adversário também precisa estar pelo meio. E se o adversário está pelo meio, uma questão matemática, ele também não pode estar cobrindo os lados. Então você concentra muita gente por dentro, tenta passes por ali para atrair o seu adversário e depois abre o jogo pelos lados do campo para ter mais espaço para atacar. É, por exemplo, o que o Internacional tenta fazer, o que os times do Paulo Pessolano tentam fazer, que querem atacar muito pelo lado e normalmente usam o centro do campo só para aglomerar jogadores, para que o adversário seja atraído por ali, você usa a bola como uma espécie de miragem, para que todo mundo vá em cima dela e você tem os lados do campo mais liberados para jogar. O que eu acho problema, o Flamengo não fez isso para gerar espaço, ou pelo menos não conseguiu gerar espaço a partir de ter muitos jogadores por dentro. Também não gerou perigo por dentro, de tabelas, aproximação e envolver o adversário por ali. E quando conseguiu puxar o Paquetá por dentro para ter o lado para jogar, quem estava pelo lado é o Emerson Royal, um jogador que no Flamengo ainda não conseguiu jogar
O que eu vi o Emerson Royal jogar em outras equipes. Ele teve uma boa passagem pelo Betis, bons momentos pelo Tottenham e pelo Milan, embora eu acho que os melhores momentos do Emerson Royal tenham sido momentos defensivos. Acho que o Emerson Royal tem melhores momentos defensivos do que ofensivos na sua carreira, e o que o Felipe Luiz deu para ele foi muito lado de campo para correr. Tinha Bruno Henrique na área, então também não tinha um jogador para cruzar a bola como é o Pedro. Acho que o Bruno Henrique é muito mais de aproveitar espaços do que ficar fixo entre os zagueiros para cabecear. Então as escolhas do jogo também não foram bem. Embora no segundo tempo com Varela e com Pedro não tenha melhorado muito a atuação do Paquetá. Vou colocar um print screen aqui para vocês verem, que é o mapa de passes do Lucas Paquetá. Tirei do SofaScore, não é nem publi, se vocês quiserem podem ir lá conferir. O mapa de passes do Paquetá. Olha como os passes laterais dele, os passes que são para o lado do campo ou na linha lateral, são passes corretos. E os passes vermelhos, os passes errados, são os passes que o Paquetá tentou por dentro. Então realmente ele não conseguiu jogar por dentro, por fora ele conseguiu ter alguma qualidade de jogo por ali que gerasse pelo menos continuidade de jogadas do Flamengo. O gol do Internacional, quando a gente vai ver, é uma bola que o Pulgar recupera e que o Paquetá erra o passe. E estão os 4 meio-campistas do Flamengo na imagem, eles estão os 4 muito perto. Pulgar, De La Cruz, Paquetá e Arrascaeta. Quando os 4 estão tão perto assim, ou eles têm muita qualidade para tocar a bola entre eles e sair por ali tabelando para entrar na defesa do adversário, ou o que vai gerar é que o adversário também vai por ali, que desarme, que tem um erro de passe, que essa bola dê na canela de alguém e que possa gerar um contra-ataque para o adversário, porque quando você tem seus 4 jogadores de meio por dentro, normalmente seus laterais estão bem abertos para tentar aproveitar esse lado do campo menos povoado para jogar. Então, o que me preocupa mais é o fato do Felipe Luiz talvez ter imaginado que o papel do Paquetá será esse. E aí me deixa uma pulga atrás da orelha que o encaixe não vai ser tão óbvio e evidente assim. Na temporada passada, a maioria dos jogos do Paquetá foi pela faixa central do campo, ou como meio campista, como um segundo volante, ou como um meio armador, como um 10, entre 8 e 10. Ele chegou a jogar algumas partidas abertas pelos lados, não foi o normal dele jogar pelo West Ham, ele já jogou assim até pela seleção brasileira e tal. Eu acho que o encaixe dele no Flamengo natural vai ser pelos lados, porque se for por dentro, ele tem um grande problema que é as duas grandes posições que o Flamengo tem do meio para frente são por dentro. Jorginho e Arrascaeta, para mim são os 2 pilares desse time de armação, de jogadas e de levar perigo ao gol adversário. Então não vejo o Paquetá no lugar do Jorginho, nem se o Jorginho der um passo atrás para jogar no lugar do Pulgar, porque eu acho que o Pulgar também é importante em bola aérea, em saída de jogo, em bola longa para desafogar o Flamengo de um lado para o outro. Então não acho que precise tirar o Pulgar do time para o Flamengo melhorar. E também não se deve tocar no Arrascaeta, né? O cara que participa da quantidade de gols que o Arrascaeta participa, você não deve tocar nesse jogador porque aquilo ali está dando certo, o que está dando certo você não precisa mexer. O que precisa é adaptar o Paquetá ao lado do campo. E o que a gente viu na primeira amostra foi ele saindo muito do lado, indo tentar combinar muito por dentro, errando essas combinações, como a gente viu o mapa de passes vermelhos, os passes errados do Lucas Paquetá. E quando ele sai para jogar por dentro, quem está para jogar pelo lado, eu acho que o Flamengo não tem laterais potentes o suficiente para 1 contra 1, para levar perigo quando tiver esse corredor todo para jogar. Acho que vão muito melhor quando tem combinações ali de lateral e de ponta para que eles possam levar perigo. Segundo tempo que o Paquetá ficou mais perto do Varela, conseguiu levar um relativo perigo por ali. Inclusive, acho que ele tira uma jogada muito perigosa do Varela, né? Um passe do Arrascaeta que ele tenta antecipar de cabeça, e a bola era para o Varela, que chegava em melhores condições de finalizar com o pé poucos metros depois. Ainda não tá bom, acho que o Felipe Luiz vai ter que talvez ajustar e adaptar e treinar de novo e refazer o plano inicial que ele tinha, mas eu repito para quem está ansioso, o Paquetá treinou 2 vezes, tá? O Paquetá teve um treino sábado e teve um treino terça. Talvez tenha até alguns certos vícios ainda de futebol inglês, de vir buscar a bola toda hora, de se movimentar para estar perto da bola, e o que ele não precisa. Uma ansiedade de querer mostrar logo o serviço, o que ele não precisa. Ele precisa, na minha visão, guardar a posição, ficar aberto pela direita, e quando chegar ali, tentar combinar com os jogadores por dentro, volante, atacante que vierem por dentro, e melhorar o lateral por ali também. E aí, a partir do momento que o Flamengo estiver atacando pelo outro lado, fechar um pouco mais e aí sim levar perigo em finalização de fora da área, um último passe, uma entrada de segunda linha para finalizar. Eu acho que assim ele vai ser mais perigoso. O cara que quer buscar a bola no pé do volante toda hora, que quer jogar muito por dentro, vai faltar jogador pela direita, vai congestionar com jogadores no meio de campo, vai gerar confusão talvez no próprio Flamengo, como aconteceu no gol do Internacional. Então, é a minha visão sobre Lucas Paquetá, as primeiras impressões. É preciso ter calma, tanto os torcedores adversários que já estão felizes que deu errado
como os torcedores do Flamengo, que já estão preocupados e ansiosos porque não deu certo, tem que pensar que não deu certo em 2 jogos, depois de 2 treinos. A tendência, médio e longo prazo, é que o Lucas Paquetá sim melhore esse time do Flamengo e o time seja muito mais perigoso, que tenha muito mais condições de levar a perigo, tendo um jogador com essa qualidade, combinando com a Arrascaeta, Jorginho, com o Pedro na frente. É isso, meu povo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Tem vídeo aqui quase todo dia para vocês. Deixa um like para agradecer quem fez conteúdo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.